Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio desse programa de podcast que identifica e analisa o conteúdo científico da série The Flash, destacando temas ligados à biologia. Eu sou Jailda Cabral, aluna do Centro Juvenil de Ciências e Cultura, e apresento esse programa de podcast juntamente com meu colega Daniel Matos e a professora Karine. Hoje vamos comentar a biologia do episódio 2 da segunda temporada, Flash dos Dois Mundos, no qual destacamos os exames para constatar se o Flash do multiverso é realmente um velocista. Nesse episódio, tivemos a surpresa de aparecer outro Flash que atravessou o portal quando a singularidade foi aberta. Desconfiados, a equipe do Laboratório Star decidiu fazer alguns exames para entender o metabolismo do rapaz que se apresentou como um velocista. Seu nome é Jay Garrick, vindo da Terra 2. Ele apareceu após uma batalha com um velocista chamado Zoom. Vocês também prestaram atenção quando Barry disse para sua equipe: "Somos cientistas e você é jornalista. Nós testamos, provamos e relatamos." Ai, Barry Allen, eu sou muito sua fã. Nesse pequeno argumento, ele trouxe dois importantes aspectos. O primeiro, o cientista deve testar, provar e só depois relatar. Vamos relembrar das 5 etapas para o método científico? A primeira, observar. A segunda, gerar hipótese. A terceira, fazer experimento. A quarta, obter resultado. E a quinta, divulgá-los. Os cientistas, todos nós, como jovens pesquisadores também, devemos ficar ligadinhos nessas 5 etapas. Assim, quebraremos esse ciclo do achismo. O segundo aspecto que Barry trouxe foi em relação ao jornalista. Esse profissional tem influência global. Isso é um compromisso muito grande. Por isso, não devem relatar algo antes de comprovar se realmente é verdadeiro ou fake. Nós, como cidadãos, pessoas, jovens pesquisadores, devemos nos atentar à fonte da notícia e só repassá-la depois de ter certeza se é verídica. Desinformação pode ser comparada a uma doença muito grave. Então, vamos todos nos prevenir. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o teste de mentira que Caitlyn fez em Day, enquanto o examinava. Então, você acha que isso é real ou ficção? Tem 5 segundos para responder. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Se você respondeu que é ficção, você errou. É meio estranho imaginar, mas o teste da mentira é feito com um aparelho chamado polígrafo. O detector de mentiras é composto por um conjunto de sensores que medem o ritmo da respiração, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e o suor na ponta dos dedos da pessoa examinada. O funcionamento do aparelho se baseia na teoria de que essas reações do organismo se alteram quando se mente. Um teste de polígrafo também é conhecido como um exame de detecção psicofisiológica de fraude. O polígrafo é bastante utilizado nos Estados Unidos em acusações criminais, cíveis e trabalhistas. Inclusive, existe uma associação americana do polígrafo. É legal saber disso, né? Em relação à teoria do multiverso, o professor Martin explica que eram infinitos universos com suas próprias versões do planeta Terra. Esses universos estavam em constante vibração e ocupando todos o mesmo lugar no espaço, mantendo-se separados apenas por uma diferença vibracional. Nesses universos existem várias possibilidades e versões das pessoas diferentes coexistindo ao mesmo tempo. Edslyke, apelidado de Demônio da Areia por Jay Garrick, foi o meta-humano da Terra 2. Outro assunto que achamos interessante foi a transformação da areia orgânica. O corpo de Slyke é composto de células cuja proteína miosmática migram para a periferia das células. As células podem reorganizar e endurecer, dando a aparência de areia, o que ele pode transmutar todo o seu corpo em a fim de atacar ou evitar ataques. Por falar nesse vilão, você sabia que quando o raio atinge a areia, ele se transforma em vidro? Confesso que aprendi sobre isso assistindo a esse episódio. Incrivelmente, um raio pode de fato criar algo quando bate na areia, mas as condições precisam ser perfeitas. Quando atinge a areia da praia,
rica em sílica ou quartzo, a temperatura ultrapassa 1800 graus Celsius. A iluminação pode fundir a areia em vidro de sílica, formando tipo umas esculturas no solo. Vamos falar nos exames que a doutora Caitlin fez para testar se era possível mesmo existir dois flashes? Esses exames clínicos, chamados na vida real de exames de rotina, que é aconselhável fazer uma vez por ano ou quando o médico achar necessário. Claro, para ser o flash, o resultado tem que ser bem diferente dos nossos padrões por aqui, por conta do metabolismo acelerado dele. Deve ser bem maiores que os valores comuns e a doutora Caitlin deve ter utilizado esses padrões para averiguar se era flash ou não. Os exames de rotina mais comuns e que vemos a doutora Caitlin analisando foram um hemograma completo, que também é conhecido como exame de sangue. O hemograma indica a quantidade, o tamanho e a atividade das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, dos leucócitos, os glóbulos brancos, e das plaquetas, permitindo identificar anemias, infecções, problemas de coagulação e suspeita de diversos tipos de câncer. A glicemia em jejum mede a concentração de açúcar, a glicose, no sangue, depois de um período de jejum, geralmente de 8 horas. Esse exame é útil para identificar quadro de diabetes e pré-diabetes, condição inicial em que uma mudança de hábitos pode evitar o desenvolvimento definitivo da doença. Pela sua alta velocidade, os alimentos do flash precisam ter alto índice glicêmico, porque a sua glicemia cai rapidamente por conta do alto gasto de energia. Ela também aferiu a pressão arterial, que é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, dependendo da força da contração do coração, da quantidade de sangue e da resistência das paredes dos vasos sanguíneos, e fez também um eletrocardiograma que permite identificar alterações na frequência e nos batimentos cardíacos, que a do flash também deve ser bem acelerado. O eletrocardiograma é feito por meio do registro dos batimentos em repouso e em atividade, que é o teste da esteira, que é uma cena que vemos constantemente nos episódios da primeira temporada, o Flash correndo na esteira e fazendo esses exames clínicos. O eletrocardiograma também, ele afere entupimento das artérias, problema nas válvulas e outras complicações. Mas lá no caso do Flash não foi isso que ela estava tentando aferir. Ela estava tentando aferir mesmo os batimentos cardíacos acelerados que o Flash tem. Realizar os exames de rotina de acordo com sua faixa etária é importante para prevenir diversas doenças. Então, cuide de sua saúde. Até o próximo episódio. Lembrando que esse podcast também está disponível no Biologia Geek do YouTube.